Treino cientificamente perfeito para posterior de coxa. E com ele você vai ter a perna mais bonita e ainda vai prevenir dor no seu joelho. A galera normalmente não dá atenção para posterior de coxa e ainda tem algumas paradas que você precisa entender nesse vídeo que tá fazendo toda a diferença no seu treino, na sua perna e no seu joelho. Já vamos começar falando que agachamento, leg press, a fundo não trabalham posterior de coxa. Então vamos ao primeiro exercício. Você vai fazer uma flexora em pé unilateral. Se você não tiver esse aparelho, você faz uma flexora deitada unilateral. O fato dele estar com o quadril praticamente estendido e fazendo ali o trabalho de flexão no joelho, tendo o trabalho unilateral, proporciona pra gente o quê? Uma maior ativação neural. Os estudos mostram que quando o exercício é unilateral, você exige mais dessa musculatura, ativando ela mais. Isso vai fazer com que você também manipule cargas maiores ali, porque se o músculo está mais ativado, você consegue dar uma chuchada na carga. E com isso, a gente já ativa o primeiro grande fator que estimula a hipertrofia dentro do seu treino, que é a tensão mecânica. E você vai ver que existem outros dois que eu vou trazer no decorrer do vídeo. A proposta desse exercício é você já ligar esse músculo na potência máxima e trabalhar esse cara de forma isolada. E esse exercício tem algumas peculiaridades. Primeiro, você vai fazer uma perna, depois você vai fazer outra perna. Tem gente que fala assim, ó, eu posso fazer uma perna e na sequência já fazer a outra e depois já voltar e etc e tal. Essa é uma técnica avançada de treino que se chama no stop, que, diga-se de passagem, eu até uso ela lá dentro do Muscle 60D. Porém, não necessariamente você vai colocar ela agora. É o primeiro exercício, a gente quer colocar mais carga. Para ter mais carga de trabalho, a gente precisa ter mais descanso. É interessante, você faz uma perna, aí você faz outra perna, dá uma descansadinha, né? Aí você dá uma descansadinha ali de uns 30 segundos, aí você volta. Você consegue dar um descanso maior de, sei lá, 1 minuto, ou então até um pouco mais, de descanso para cada perna. Agora, uma coisa que aqui você já começa a entender que vai precisar até em outros aparelhos, é ter que dar uma arrochada no banco. Você tá fazendo ali a flexora, seu corpo vai querer flexionar o quadril, vai querer dar aquela roubada. Então, a proposta é você dar uma sarrada mesmo na máquina. E aí você vai perceber que até o seu glúteo pode contrair, porque você tá empurrando aqui, né? E aí, isso faz com que você isole o trabalho no seu posterior de coxa, que é muito bom. E nesse exercício você vai colocar aí 4 sériezinhas, lembrando que você vai fazer pelo menos uma antes para aquecer, que não conta. Aí você vai fazer 4 séries e pode fazer com uma série um pouco mais baixa, volume ali de 6, de 8 repetições. Lembra que a proposta agora é a gente fazer força nesse músculo. O segundo exercício do nosso treino, uma mesa flexora. Aí você que não tem a flexora em pé unilateral, que você já fez da mesa flexora, você pode estar pensando nesse momento, mas lá, eu já fiz isso. Vai fazer de novo. Só que agora você vai fazer com as duas pernas, vai puxar as duas de uma vez. E qual é a proposta desse exercício? Por que ele está sendo encaixado nesse momento? Porque eu quero, nesse momento, colocar no seu treino a segunda principal coisa que estimula a hipertrofia, que é a hipóxia muscular. E esse exercício, pelo fato de você estar com o quadril praticamente estendido, e agora que a gente vai trabalhar com as duas pernas, a gente consegue ter um tempo maior de contração muscular. O que você vai colocar ainda nesse exercício se você for avançado? Uma contração de pico, porque a gente vai aumentar ainda mais o tempo sob tensão, e com isso tudo, a segunda coisa que vai estimular mais a sua hipertrofia é a hipóxia muscular. A gente está ativando esse músculo mais encurtado, promovendo mais hipóxia muscular, e nesse exercício você pode aí colocar umas 3, 4 séries, dar um descanso de mais ou menos 1 minuto e aperta muito essa musculatura, porque o que a gente quer nesse momento é isso, deixar esse músculo mais contraído, sem oxigênio lá dentro, provocando esse segundo estímulo de hipertrofia. E agora a gente vai para o terceiro exercício do nosso treino, que pode ser o último para uns, mas pode não ser. Calma aí que você vai entender. Esse exercício, ele vem para compor o treino que a gente está construindo de forma perfeita desde o início. Primeiro exercício a gente fez o quê? Tensão mecânica. Segundo exercício, hipóxia muscular. A gente vai vir agora em dano tecidual. São as 3 formas que a gente estimula forte a hipertrofia. Uma tá estimulando, tá otimizando a outra. E é exatamente tudo isso que eu faço de otimização lá dentro do Muscle 60D, para você ter mais resultado em menos tempo. Nesse ponto do seu treino, você vai colocar uma cadeira flexora. Ela vem nesse momento porque o seu quadril ele tá flexionado. Se o seu quadril tá flexionado, o seu posterior de coxa está mais alongado.
lado. E isso vai fazer com que a gente consiga esticar mais ele e causar mais dano tecidual. E esse é considerado o exercício de posterior de coxa que gera mais hipertrofia. Mas você tem que tomar um cuidado com isso, porque quando você começa a fazer o exercício, você tende a escorregar o quadril para frente. Você acaba perdendo o trabalho muscular. Ó, lembra, os outros eu falei para você arrochar o banco, não foi? Nesse aqui você tem que tomar todo o cuidado para manter o quadril apoiado no banco e a lombar também, porque ela tende a envergar. Então, se você tomar conta desses pontos, você vai ter um trabalho mais intenso, mais forte desse cara. Aqui você pode colocar de 3 a 4 séries e a faixa de repetições 12, 15. Descanso, 1 minutinho é o suficiente para esse cara descansar e tá pronto para a próxima série. Agora, tem outra coisa. Se você for mais avançado em treino, você pode colocar ainda mais um exercício que vai ser meio que a cereja do bolo para esse cara. Stiff. Acabei de falar para você sobre a cadeira flexora e o dano tecidual, não foi? Sobre a ideia de você alongar. O stiff, ele é muito isso. Ele é basicamente um exercício que alonga o seu posterior de coxa. E aí, você vai conseguir otimizar muito o trabalho dele e a hipertrofia. O que você tem que tomar muito cuidado no stiff é manter a sua coluna sempre bem encaixada, sempre mantendo as curvaturas naturais, porque senão você pode machucar a sua coluna querendo desenvolver o posterior. Minha coluna! Outra coisa que é interessante você se atentar é o seguinte, o quanto que você vai deixar o seu joelho flexionado. O stiff tem duas formas de fazer. Você pode deixar ele com o joelho mais flexionado ou com o joelho mais estendido. Não precisa deixar completamente estendido, tá? Mas ele mais para estendido do que para flexionado, você foca mais no posterior de coxa. Já se você flexionar mais esse joelho, você tá focando no glúteo, que diga-se de passagem, você tá levando de bônus, hein, mano? E eu gosto muito de colocar o stiff no final porque ele alonga muito esse músculo. Esse músculo, ele tá ali parado atrás da sua coxa. Quando você faz mesa flexora, cadeira, flexora em pé e tal, você tá com o seu quadril estabilizado e o trabalho acontecendo na articulação do seu joelho. Ou seja, esse músculo, ele tá fazendo força para flexionar o joelho. Agora, quando você coloca o stiff, você estabiliza o joelho. Você coloca ele para movimentar o seu quadril. Então, você muda um pouco a dinâmica do músculo e o seu trabalho. Isso é super interessante para você completar esse treino. E se você vai colocar esse cara no seu treino, mano, 3 sériezinhas tá bacana já. Você tem que lembrar que ele é um bom exercício para posterior de coxa, vai trabalhar muito bem seu glúteo, mas ele também vai trabalhar lombar e os seus eretores da coluna. E com esses caras aqui não dá para brincar não. Se você exagerar no treino, você pode se machucar e ficar com dor depois. Aí é chatão, né? A respeito de carga, eu particularmente não gosto de indicar cargas altas no stiff, exatamente por conta lombar, eretores da coluna. Então você fica ali numa série de mais ou menos uns 12, 15 repetições e o descanso pode deixar ele um pouquinho mais alto, lombar descansando mais, vai ser bacana, pode dar 1 minuto e meio. Então percebe que eu tô pensando em ativar muito o músculo, desenvolver muito esse cara e não deixar você se machucar. Que é o que eu também fiz nesse treino aqui, ó, de quadríceps. Que você tem que tomar muito cuidado para não machucar a lombar. Tem umas estratégias legais e, mano, vai completar